Bom, olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui juntos para mais uma live dentro desse projeto de promoção da gestão e hoje nós teremos o prazer de conversar com o Caio Vilas Boas sobre marketing de relacionamento. É um assunto de extrema importância e com toda certeza altamente impactante na nossa administração. Estou só aguardando o Caio entrar para que a gente possa então iniciar o nosso bate-papo, mas hoje nós temos, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos do nosso programa, uma vez que a gente consegue, através do marketing de relacionamento, além de fidelizar uma série de pacientes, melhorar, sem sombra de dúvida, a nossa relação com esses pacientes de tal forma que a gente consiga incrementar o percentual de pacientes, melhorar o ticket médio desses pacientes. Então, é uma atividade de grande importância. Tá aí, o Caio chegou. Caio, Olá, estava doutor falando Ricardo. um pouquinho Tudo do que a bem? gente vai conversar hoje. Estou bem sim, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar conosco mais uma vez. E, bom, eu queria inicialmente que você contasse para a gente, dentro do curso de gestão, o que você fala para a gente lá? Você fala sobre marketing de relacionamento, é isso? É isso mesmo, doutor Ricardo. E o que é É, marketing de relacionamento? Conta para a gente, Caio. Perfeito, vou contar um pouquinho sobre isso. Agradeço o convite, muito contente de estar aqui com vocês, e em especial na live que você está organizando pelo Instituto. Marketing de relacionamento, muitas pessoas me perguntam sobre isso, e é uma forma muito simples de explicar, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, seria como a gente pode transformar a empresa para que ela se relacione com as pessoas ou com as empresas que se relacionam com ela ou que estão envolvidas em qualquer etapa ou processo que a empresa tem contato, ou as clínicas. Talvez a minha explicação tenha ficado um pouco difícil. O que eu quero dizer? Vamos pensar numa clínica médica. Então, o marketing de relacionamento ele vai tocar todas as etapas que o paciente tem contato com a clínica. Então, e aí a gente pode criar estratégias para que seja esse relacionamento da clínica com o paciente em todos os pontos de contato mais efetivo. O que você acha, doutor? Não, é sensacional, eu acho que é isso aí, né? O marketing de relacionamento, no meu entendimento, é algo extremamente importante e é onde a gente vai refinar a relação com o paciente e otimizar a nossa clínica, alavancar a nossa clínica, né? Perfeito. E como que eu posso aplicar de uma maneira mais específica, Caio, o marketing de relacionamento no meu dia a dia dentro da clínica? Claro, claro. É interessante, o marketing de relacionamento, ele soa bem, né? Ele não soa marqueteiro, como venda. Então, é um termo que, né, uma junção de palavras que as pessoas aceitam de uma maneira mais efetiva, em especial os médicos, né? Quando a gente fala, vamos criar uma estratégia de marketing de relacionamento. Embora o marketing esteja em uma série de coisas dentro de um consultório médico. Mas é possível aplicar o marketing de relacionamento em vários momentos. Como a clínica se comunica através das redes sociais, como a clínica se comunica dentro do seu site, como a sua secretária atende o telefone, isso já está gerando uma relação de paciente-estrutura, a estrutura da clínica, né? E isso, em cada uma dessas etapas, né, quando o paciente chega, gera uma percepção, e isso que é muito interessante. E essa percepção faz que o paciente ele avalie sua clínica através do que ele está percebendo ali, né? E quanto mais a gente cuida desse relacionamento, orienta os nossos funcionários, a gente cuida, mais a gente se diferencia. E no mundo que a gente está vivendo hoje, que muita gente está dizendo que tem que ir digital, né? Tem que se conectar com uma série de coisas. Às vezes o relacionamento se perde, né? Nesse meio, porque até foi uma das brincadeiras que eu fiz recentemente. Todo mundo está fazendo live, mas ninguém está se conectando com as pessoas. Então, quem depois de uma live olhou as pessoas que se conectaram e ligou para essas pessoas para perguntar o que você achou. Então, ao mesmo tempo que a gente se conecta, a gente não está conectado efetivamente. E isso é relacionamento, né? Isso é o mais importante de tudo.
Você citou alguns pontos aí, né? Aonde efetivamente o marketing de relacionamento inicia quando a gente pensa numa clínica? Na exposição ao paciente e no primeiro contato do paciente com essa exposição. É quando o paciente liga para a clínica e começa um relacionamento propriamente dito. Onde é esse momento? Só para a gente saber onde fica o anzol. Perfeito. Eu acho que não tem um início, doutor Ricardo, e até gostaria de ouvir a sua experiência, que eu sei que você é craque nisso. Você até me ensinou algumas ações de relacionamento que são muito, muito efetivas e eu gosto até de compartilhar com outras pessoas. Mas eu acho que é como se fosse uma cultura, né? As pessoas têm que pensar nisso. Eu costumo dizer que quando o paciente vai no consultório, ele vai no fundo, para se sentir bem, né? Por que um paciente faz um procedimento médico, né? Porque ele está querendo resolver alguma coisa que geralmente é visual, que ele sente, que ele observa, né? Mas no fundo, ele quer se sentir bem, né? Olhar no espelho e falar, poxa, aquela ruguinha não está me incomodando, ou aquele probleminha que eu enxergava no meu corpo, ou o que seja, vocês médicos resolveram. Ou até uma questão de qualidade de vida, né? Algum problema mais sério, alguma coisa assim. E, obviamente, a parte estética conta, obviamente, com uma questão de saúde. Uma das coisas que você sempre fala, que é o médico sendo médico, cuidando do paciente. Eu acho que isso faz todo sentido. Então, quando você pensa desta maneira, a sua secretária também tem que pensar assim. E a sua comunicação também da clínica com o paciente. Então, você se preocupa com o seu paciente, você se relaciona com ele, você entende as necessidades dele, e isso vai fazer toda a diferença. Então, eu diria que não tem uma etapa de início, mas todo mundo que está na clínica entende que está ali para cuidar, se relacionar com os pacientes. E isso vai fazer toda a diferença. Perfeito. No nosso curso de gestão, no curso do Instituto, Sim, você fala muito sobre a experiência do paciente, né? Ou exato. jornada do paciente, que é desde a chegada até ele passar em consulta e ir embora da clínica. E nós temos vários pontos de contato. Então, o primeiro contato é a entrada, a hora que abre a porta e ele tem um primeiro contato com a clínica, com a secretária. Um segundo contato é quando ele tem a percepção da recepção, do aconchego, de se sentir em casa, se sentir à vontade. Você comentou até da importância emocional desse suporte, né, ao paciente no marketing de relacionamento. Depois ele tem o contato com a enfermeira e com o cirurgião propriamente dito, ou com o dermatologista propriamente dito, depois com a gestora. Citando então secretária, o médico, a gestora, que pontos seriam relevantes no relacionamento em cada um destes momentos que você poderia mais valorizar para a gente? Perfeito. Então, vamos começar com o atendimento telefônico. Ótimo. É onde que seria, teoricamente, embora o paciente tenha contato com a clínica antes, através do site, de recomendações dos seus próprios pacientes da clínica, que é o famoso boca a boca, e redes sociais, mas vamos considerar a primeira etapa como sendo a etapa que ele liga efetivamente no consultório, né? Nessa etapa, existe todo um cuidado que você tem que ter e orientar a sua secretária. Por quê? Porque o paciente ele tem algumas dúvidas ou quer atender uma necessidade, né? A clínica precisa atender uma necessidade que ele tem, que seja de marcar uma consulta. E hoje em dia, a gente observa que o paciente, de maneira geral, ele é crítico, ele é exigente, ele quer ser bem atendido, e ele espera, obviamente, um atendimento de qualidade que resolva essa necessidade dele, né? Então, nessa primeira etapa, a secretária, obviamente, a gente acredita que desde do atendimento que ela presta, de informar o nome da clínica, informar o seu nome e a cordialidade de um bom dia, boa tarde, boa noite, seja prestado, né? E muitas vezes quando a gente liga nas clínicas, isso nem acontece, doutor Ricardo. Então, esse é um dos primeiros contatos que se tem e que gera a percepção, como eu comentei.
Então, essa secretária vai fazer a primeira abordagem, deve fazer uma abordagem formal, condizente ao que ela está recebendo de ligação, e a partir daí atender as necessidades desse paciente. Mas olha que interessante, muitas clínicas que a gente pergunta qual que é a primeira pergunta que a secretária deve fazer, a resposta vem das mais variadas possíveis, como qual é o plano de saúde, qual horário você prefere, qual o nome do médico, você já é paciente. E elas esquecem, muitas vezes, de perguntar o quê? Com quem que eu estou falando? Né? Isso é relação com o paciente, saber com quem você está falando e, a partir deste momento, tratar o paciente pelo nome dele. Né? Isso diferencia, a gente gosta, né? Quando alguém chama o nosso nome, a gente vira. Por quê? Porque isso é uma marca da gente. Então, da mesma maneira que isso acontece, no atendimento telefônico, isso faz toda a diferença. Então, a partir daí, o máximo que possível que essa secretária conseguir personalizar o atendimento, responder as dúvidas, encaixar em um horário mais adequado, né, e que faça sentido para a clínica, obviamente, também, você já está gerando um certo relacionamento. Passar as orientações devidas, e às vezes cuidados como orientações para estacionar o carro são deixadas de lado, e quando o paciente chega, principalmente aqui em São Paulo, né? Quando o paciente chega, ele não sabe onde estacionar o carro, ou o estacionamento é na rua do lado, né? Como é no seu próprio consultório, doutor. Às vezes o paciente pode se perder, se ele vier pela rua errada, ele passa e foi. Então, são informações super simples, mas que fazem toda a diferença. Agora, quando o paciente chega na próxima etapa, é que efetivamente eu passei todas as orientações, o paciente conseguiu marcar consulta, ele está satisfeito até então, porque nesse primeiro momento a gente já pode perdê-lo, né? Se a gente não cuidar dele, né? Perfeito. E aí o paciente chegou no consultório. Então, a gente tem que receber o paciente, olha que eu fazia várias brincadeiras, como se fosse um familiar. Só que aí algumas pessoas, um familiar eu não receberia tão bem. Mas como se fosse um amigo, então. Então a gente tem que receber essa pessoa como a gente recebe um amigo na nossa casa, né? Contente por ele estar ali. E uma das coisas que eu costumo falar para a secretária é que o paciente é tão importante como se fosse um cliente para entrar numa loja qualquer que vai comprar alguma coisa, porque ele gera a renda ou a entrada financeira de um consultório, obviamente. Então a gente precisa dele, precisa cuidar dele. Então, quando esse paciente chega, essa secretária tem que ter alguma cordialidade em recebê-lo muito bem, né? Abrir um sorriso, né? Deixar ele à vontade, que ele sente, servir uma água, um café, as clínicas que podem fazer isso, chamá-lo pelo nome, porque você já sabe que ele está subindo, né? Se for um prédio ou o horário marcado, então chamá-lo pelo nome novamente, né, responder as dúvidas, e também é uma ótima oportunidade de você conhecer um pouco mais esse paciente. Sabe, eu tenho uma história que eu costumo contar, é que as poucas clínicas conhecem efetivamente seus pacientes. E às vezes, um exemplo muito simples alguns pacientes têm que marcar consulta no horário do almoço, porque não tem outro horário. E o paciente que vai no horário do almoço, querendo ou não, o que ele está sentindo? Fome. E aí a clínica não pensa nisso, em dar um alimento para ele, do mais simples possível, desde que seja um nuts, um pedacinho de bolo, coisas assim. Ou seja, que eu me relacione, eu cuide desse paciente de uma maneira efetiva. E se ele tem esse cuidado lá na clínica, na sua clínica, ele dificilmente tem na outra do lado, e ele vai preferir você, porque ali ele se sente bem. E aí, obviamente, chega a próxima etapa, que é a etapa do médico recebê-lo, né? Então, da mesma maneira, o médico tem, se possível, se preparar para receber esse paciente. Muitas vezes, na correria, a gente esquece até de olhar o prontuário antes de chamar esse paciente. E aí chega o paciente, né? Não lembra desse paciente. Então, quem não gosta, né? Imagina, os médicos aqui no Brasil, eles são considerados como acima, né, da população mediana, eles são consagrados realmente, né, são valorizados. Eu até vi uma pesquisa recentemente, eu gosto de comentar, é que o médico ele é mais valorizado ou mais confiável do que a igreja. É um barato essas pesquisas, mas mostra o quanto o médico tem uma relevância na sociedade.
Então, se esse médico recebe esse paciente e falando, chamando ele pelo nome, trazendo alguma reflexão do que ouviu ou do que falou, como por exemplo, você foi indicada por fulano de tal, gosto muito desse paciente, dessa pessoa, como você está? Já é uma outra maneira de receber esse paciente, gerar uma experiência totalmente diferente do que simplesmente, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Então, frio, sem relacionamento, sem conexão. Então, são 3 etapas que eu quis destacar, que fazem todo sentido a gente cuidar e ter um relacionamento diferenciado com as pessoas que estão lá. E o melhor, não custa nada, né? Você simplesmente se relaciona de uma maneira mais efetiva. Não, eu acho que essa jornada ou essa experiência do paciente dentro da clínica, ela tem que ser continuamente revisada, né? Com Por certeza. quê? Porque é só a gente realizar essa jornada como paciente, tentar entender esse percurso, como é a sensação da chegada, se é algo agradável ou não, como você gostaria de ser recebido no consultório e tentar vivenciar essa experiência, é algo muito bacana, né? Agora, às vezes a gente, no curso, né, a gente conversa de maneira dura, né, Caio? Sim, A gente fala algumas verdades que, para nós, dentro do sacerdócio da medicina, acaba sendo meio inaceitável, né? Mas uma pergunta que todo mundo sempre faz quando você está lá dando sua aula é como que eu separo o paciente do convênio do paciente particular, sim. né? Eu devo dar atenção distinta a esses pacientes? Como eu devo lidar com essa situação, Caio? Bem lembrado, Dr. Borges. Espero que ninguém me xingue aqui. Porque quando a gente está presencial fica mais fácil de entrar num contexto. Mas eu costumo começar essa reflexão com uma análise de papéis que o médico tem dentro de um consultório, né? Ou de uma clínica. Você mesmo, doutor Ricardo, você assume o papel de dono daquela clínica, da sua clínica, né? E também o papel de médico quando atende os seus pacientes. E esses 2 papéis geralmente conflitam em suas decisões. Como você mesmo falou, esse sacerdócio que vocês foram ensinados independe do paciente. Vocês vão cuidar desse paciente, né? A gente vê em hospitais, por exemplo, se entra o bandido ou o policial, para o médico não importa, importa é salvar a vida daquela pessoa, né? E a gente vê isso. Gente concorde ou não concorde, mas esse é o papel do médico, né? Esse é o pensamento e vocês foram ensinados para isso. Dentro do papel de dono da clínica, os pacientes não são iguais, né? Quem gasta mais, quem indica mais e quem traz mais dinheiro para a clínica é mais importante para o negócio clínica, para a empresa clínica. E do ponto de vista dono, você precisa considerar isso. Assim como hoje, muitos médicos estão olhando as despesas, né? Estão olhando os seus custos para se manter em meio à quarentena, em uma redução de entradas, né? de procedimentos e de rentabilidade. Então, isso é um papel de um dono, de um gestor, de um consultório e que remete a várias atividades. Então, quando a gente olha para o paciente, isso deve ser considerado no papel de dono. Então, uma das coisas que a gente recomenda logo na ligação, e querendo ou não, todas as clínicas que eu pergunto que atendem plano de saúde falam: eu quero aumentar o número de pacientes particulares, eu quero aumentar o número de procedimentos estéticos que eu realizo. Então, isso já é um objetivo da própria clínica. Então, se a gente facilita que o número de pacientes de convênio ou que não fazem procedimentos encham nossa agenda, encham a agenda do consultório, vai contra um objetivo que o próprio médico tem, que é aumentar o número de procedimentos estéticos ou particulares. Então, essas decisões, elas têm que estar amarradas em toda essa jornada, essa experiência que a gente falou. Então, desde o atendimento médico, desde o atendimento telefônico, já precisa existir um filtro nesse sentido. Então, um simples ato da secretária perguntar, antes de qualquer outra coisa, além do nome, a segunda pergunta que tem que existir é: você é um paciente particular? Né? A partir daí, o paciente pode te dizer: não, eu sou de convênio. Ele te dizendo que é um paciente de convênio, você vai ter uma atitude que condiz ao seu objetivo da clínica. E que pode ser que o paciente seja particular. Então, você
Se o objetivo da clínica for dar prioridade ao paciente particular, eu quero aumentar os pacientes particulares, ele tem que ser prioritário. Não dá para os dois pacientes serem tratados da mesma maneira. Uma outra régua que eu costumo fazer dentro da clínica é: eu tenho um paciente de convênio, eu tenho um paciente particular, ou talvez com uma consulta de desconto, né? E esses, em termos de valores, então eu começo de 50, 80 reais, vai, no máximo 100. Aí eu tenho consultas com desconto, sei lá, 200, 300 reais. Aí eu tenho consultas médicas normais, 800, 500, 600 reais. Aí eu tenho um procedimento estético, que a gente começa em 1.000, 1.200 reais, e até combinações de procedimentos, até uma cirurgia plástica, né? Que no seu caso gera um faturamento ainda maior por paciente. Então, com base no meu objetivo, eu quero aumentar o número de pacientes cirúrgicos. Então, quando o paciente me ligar e ele declarar que é um paciente particular e está buscando uma cirurgia, eu tenho que dar prioridade para ele, no pensamento de dono da clínica, né? E a secretária pode fazer isso muito bem com uma ou duas perguntas que ela faça, como eu dei o exemplo. Você é um paciente particular? Ele falar que não, opa, eu já segmento isso, ó. Então, tenho esses espaços na minha agenda, esses são os horários que eu vou oferecer. Não, eu sou um paciente particular. Prioritário. Então, o próximo horário que eu tiver, ou se eu tiver até que desmarcar algum paciente que não é prioritário para a clínica, eu farei. Por quê? Porque eu estou pensando como dono da clínica. Excelente. Isso daí, a gente, como médico, né, a gente tem esse conflito contínuo, que é justamente o conflito entre o sacerdócio e a gestão, né? E a gente precisa entender que nós somos donos do negócio, e se a gente não se posicionar da maneira devida, a gente acaba perdendo, sem sombra de dúvida, uma série de oportunidades. E daí você fez um outro comentário, que é nós conhecermos muito bem o paciente que nós temos. Então, sim, quem é o paciente que eu tenho? Qual é o perfil do paciente que eu tenho, né? E uma vez tendo esse desenho, eu tenho que criar ações destinadas a este paciente, né? Que é muito importante. Agora, Caio, você tocou... Só deixa eu fazer um comentário. Eu vi uma pergunta aqui, ó, um paciente de convênio vai virar um paciente particular. Pode até ser. Aí tem duas exceções. Uma é a gente acreditar que o paciente de convênio pode virar um paciente particular. Assim, em 100% das clínicas, eles até viram, mas é uma taxa muito pequena de conversão, né? Ou um outro caso, no interior, em outras cidades, acontece bastante. O paciente chega no consultório pelo convênio porque ele não quer pagar consulta, mas ele é um paciente estético. Então, como eu falei da questão dos filtros, é muito simples. A gente faz, você é um paciente de convênio ou um paciente particular, né? Ao contrário, você é um paciente particular ou de convênio? Quando ele fala que é de convênio, você pode fazer uma outra pergunta. A sua principal queixa é estética ou é clínica? Pronto, você já matou essa questão e você deu prioridade se aquele paciente é estético. Mas desculpa, doutor, é que eu vi essa pergunta, quis responder porque é um comentário importante. Não, perfeito, Caio. Aí daí surgiu uma outra pergunta na sequência, não sei se você teve a chance de ler, mas e para um cirurgião que está começando? Ele ainda não tem um perfil de paciente, mas ele precisa entender qual é o perfil que ele quer ter de paciente, né? Exato, então, perfeito. O que você daria de dica para esse colega? A gente costuma dizer no marketing, né, e para qualquer empresa, aquele famoso plano de negócios, né? E a gente até começou o curso falando do plano de negócios, né, doutor? E aí a gente evoluiu isso para o Canvas, né, que é um modelo mais simples, enxuto e bem mais prático para a gente colocar isso que o doutor Laércio até apresentava. O que eu enxergo? Primeiro você deveria definir, esse é o público que eu quero atuar, esse é o grupo de pessoas que eu quero atuar. Por uma série de motivos, porque essa é a dor desse público, ou porque eu acho que ele é mais lucrativo, ou porque eu me identifico mais com esse público. E aí, a partir daí, conhecendo especificamente esse público, eu monto minha clínica. Esse deveria ser o caminho certo para a gente criar a nossa clínica. Então, conhecendo esse público, esse target, eu vou montar minha clínica. Então, o bairro que eu for escolher tem que ser adequado para esse tipo de pessoas, né? As cores, os móveis, os cuidados que eu vou ter na elaboração desse consultório tem que ser adequado para esse tipo de pessoas. Os preços que eu vou cobrar, da mesma maneira, né? Eu não posso querer atingir uma classe alta e cobrar o preço mais barato do mercado. Não faz sentido.
Então, toda a comunicação, ou todas as informações que a clínica transmite, né, seja do local, seja do ambiente, do preço, o que seja, tem que ser direcionada para o meu público-alvo, ou o público que eu desejo atingir. Muitas das vezes, uma das primeiras sugestões que a gente vê de consultorias se você quer atuar nesse público, você tem que mudar de lugar, você tem que mudar de consultório, porque aqui o público que você quer não vai vir. Esse é um exemplo claro que você precisa mudar. Ou, por exemplo, para você atingir tal público, você tem que subir seus preços. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou subir meus preços? Sim, subindo os preços, você vai fazer uma seleção natural. Quem paga por aquele serviço é o target que você quer. Então, tudo que gera de informação para os pacientes da clínica, do ambiente, do preço, da forma como você se comunica, tem que ser para atender aquele público que você deseja. E aí, muitas clínicas, além de não fazer isso, não se preocupar, então, se isso aconteceu, identifique o público. Veja se o seu público que está visitando, isso é muito fácil, é só olhar nos prontuários, né, faixa etária, classe econômica, fazendo 2, 3 perguntas, você identifica o seu público se está condizente. E se esse é o público que você quer atuar. Ou não, eu preciso fazer ajustes para atuar num público XYZ. E aí você tem que trocar ou a clínica, ou o ambiente, ou os preços, ou a forma de atendimento que você oferece. Agora, uma coisa que é muito importante, né, Caio, a pergunta é para o jovem cirurgião ou para o dermatologista que está iniciando. Essa definição do público, ela tem que realmente ser muito bem delineada, muito bem desenhada, porque se você erra o alvo, é muito difícil corrigir esse alvo lá na frente. Eu comecei pela classe B e C para depois conseguir evoluir. Não se muda tão fácil assim de segmento, né? Então, o tiro ele tem que ser certeiro, né? Até uma das coisas que você fala, doutor, é o público que mais faz cirurgia plástica no Brasil, né? Sim, você tem essa definição. Se você quer estar fora dessa grande massa, você tem que ser diferente, né? Você tem que agregar alguma coisa diferente para as pessoas pagarem mais para você. Então, você até pode ir subindo, mas entendendo que você vai ter que sempre fazer grandes mudanças. Mudanças de consultório, mudanças de marca, que é muito esforço para fazer isso. O ponto é que, na nossa realidade, e eu até gostaria de ouvir a sua opinião, muitas vezes a gente tem dificuldade, né? A gente não tem capital, a gente não consegue fazer essas grandes mudanças ao longo da carreira do médico, né? Porque ela é curta de uma certa maneira, porque você se forma já com uma idade que outras pessoas em outras carreiras já estão ganhando dinheiro. Então, você tem que ser muito assertivo. Caso contrário, você perde tempo até conseguir efetivamente ganhar dinheiro. E aí, muitas vezes o cirurgião plástico, ele começa operando com outras pessoas, ou ele dá plantão, ou ele começa até atendendo seus familiares, né? Uma dica que eu daria é atenda as pessoas que são próximas a você, que sejam de um grupo que você quer atuar. Então, se você tem um amigo que é rico e esse é o grupo que você quer atuar, começa atendendo a ele. Se você tem amigos que é da classe D e essa é a classe D que você quer atuar, foque nessas pessoas. Porque aí a chance das pessoas que são amigas delas e gerando um ciclo, obviamente, se você se preocupar com essa questão do relacionamento e satisfação, de atração de pessoas semelhantes é muito maior. É muito maior. Perfeito. Vou fazer um comentário na sequência, mas teve uma pergunta da Kelly perguntando se o curso de gestão é disponível também para secretárias e gestoras além de médicos. Então, respondendo, Kelly, sim, o curso ele é estruturado para que nós médicos possamos participar, mas que os nossos gestores e as nossas secretárias também participem, uma vez que a gente precisa formar um time, né? Caio, realmente esse comentário em relação ao posicionamento é muito importante. Eu acho que tem que ficar muito claro para a gente qual caminho a gente quer seguir e controlar a ansiedade. A gente entende que a gente tem um certo delay em relação ao início da carreira, porque realmente a nossa formação ela é longa, mas de toda maneira a gente tem que controlar um pouco os ânimos e tentar fazer uma construção sólida, né? Brinco com aquela ideia da pirâmide, né? É uma base larga para ter um topo muito bem estruturado, né? Isso é importante. Caio, agora, a gente está num momento, e não podia deixar de falar disso, que é a quarentena.
né? Sim. Nós todos tivemos um impacto muito grande na nossa rotina de consultório, no número de procedimentos, no número de cirurgias, e a gente ainda tem um cenário meio incerto quanto ao retorno às nossas atividades, né? Uhum. Eu não vou nem perguntar agora o que fazer quando retornar, mas o que eu devo fazer em relação à marketing de relacionamento nesse momento de preparação para o retorno? Perfeito. O que eu posso bolar de estratégia para estreitar a relação com o meu paciente para otimizar a minha volta? Até tinha um médico aqui, que eu não sei se ele está, que é o Dr. Rafael, que ele até me perguntou recentemente, o que eu posso fazer para me diferenciar? Eu acho que essa questão da conexão diferencia qualquer clínica. Então, a minha sugestão até é criar ações para a gente se conectar com esse paciente. Então, revisitar, e você já fez isso brilhantemente algumas vezes e segue fazendo isso, doutor, olhar os seus pacientes. Por exemplo, pacientes que fizeram procedimentos há 6 meses. Liga para eles, pergunta como eles estão, pergunta para eles o que eles acham se você abrisse a clínica para atendê-los pontualmente, se eles iriam. Uma conversa muito simples. Se você não, talvez para os pacientes mais importantes, como a gente disse na visão do dono, você possa mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp ou fazer uma ligação efetiva se ele é realmente importante para você, ou peça para sua secretária ligar, saber como ele está, se ele está precisando de alguma orientação médica, né? Porque vocês são médicos nesse momento de quarentena. E geralmente dessas conversas surgem oportunidades. Mas a gente tem que se conectar. Não adianta a gente ficar distante. Então a gente tem que se conectar, tem que ligar para esses pacientes, pacientes que fizeram procedimentos, pacientes que estavam marcados para fazer algum tratamento com vocês e não fizeram por conta da quarentena. Então eu diria que uma primeira ação seria ligar para esses pacientes e saber como eles estão, se conectar com eles. Mesmo que não surja nenhuma ida para o consultório, mas você simplesmente está se preocupando. Eu vejo quando a secretária liga para os pacientes perguntando assim, o doutor pediu para eu te ligar para saber como você está. Nossa, você vê que a paciente dá aquele sorriso de feliz da vida porque você se preocupou com ela. Eu acho que essa seria uma ação. Uma outra ação é estar presente nas redes sociais, né? Então, é uma das ações que a gente mais vê os médicos irem, mas eu sugeriria a produção de vídeos, então criar vídeos, conteúdo que fosse informativo e educativo. Então, contar para esses pacientes que estão te acompanhando e te seguindo de uma história que tire dúvidas. Eu lembro quando eu conversei com você sobre os procedimentos mais rentáveis, né, da cirurgia plástica, que é o implante mamário, e o quantas dúvidas ou quantos médicos fazem cirurgia de implante mamário hoje em dia. Né? Sei lá, todos os cirurgiões plásticos, né? Talvez seja a cirurgia de menor complexidade. Só que é uma cirurgia de alta rentabilidade para uma clínica de consultório de cirurgia plástica. Só que se todo mundo faz, por que você é diferente? Então, por que não contar o porquê eu sou diferente? Quando o paciente liga aqui, ele é recebido pela Ana, né? Num telefonema, com cordialidade, né? Todas as preocupações, todos os encontros, toda a sua bagagem, né? O quantos anos você se preparou para isso. Então, a gente tem que contar isso. Caso contrário, ele só vai ver implante mamário, preço e o nome da clínica, ou seja, isso não gera diferenciação. Então, traga reflexões de consultas que você realizou recentemente. Os pacientes perguntam para vocês 1000 coisas, como a gente brinca no curso, ele é poliqueixoso, né? Sim, então, sim. Traga essas dúvidas, né? Qual a diferença de um implante mamário para outro? Como que eu tenho segurança que vai ficar do jeito que eu gosto? Né? Quantos pacientes querem ter um mínimo de segurança para que vai ficar do jeito que elas esperam? Então, contem isso para elas, porque são dúvidas que existem. Quanto mais vocês se conectarem com elas, entendendo as dores e contando o que elas querem ouvir, mais efetivo vai ser esse tipo de comunicação. E a terceira e última ação que eu recomendaria é se preocupar com a experiência que eu falei, né? Então, reforçar a questão dos cuidados nesse momento em relação ao álcool em gel, os sanitizantes de maneira geral, as proteções, e contar isso para o seu paciente.
Porque, às vezes, o paciente... É engraçado, fazendo um adendo aqui. Eu aprendi na etiqueta que quando as pessoas estão comendo, a gente não cumprimenta elas. Agora, quando você chega num restaurante e não cumprimenta as pessoas, elas ficam ofendidas. Assim como quando o paciente chega no consultório e você não cumprimenta ela, não abraça, não aperta a mão, ela pode ficar ofendida. Então, sinalize, informando, ó, eu não estou te cumprimentando porque eu estou seguindo os protocolos de atendimento da clínica. Aí ela vai entender o motivo daquilo e dos cuidados que vocês vão ter e vai valorizar, ou seja, vai ser ainda mais positivo, porque ela está percebendo que vocês estão tendo os cuidados devidos, não só com ela, mas com todos os pacientes, e isso vai proteger o próprio paciente que está ali no ambiente, né, saindo de casa e coisas desse tipo. Então, eu diria que essas 3 sugestões, o cuidado, que geram cuidado com o paciente. Então, você acabou até respondendo a minha próxima pergunta, porque a primeira foi o que a gente pode fazer nesse momento onde eu estou me preparando para a transição, você deu informações valiosíssimas, né? Agora, e quando a gente voltar, né? É óbvio que a estratégia passa a ser diferente e você já explicou, né? Que é fazer com que o paciente se sinta acolhido, que ele se sinta seguro, né? Então, eu acho que são momentos que a gente está experimentando pela primeira vez e que é tão novo para a gente quanto para o paciente. E a empatia na solução é algo que a gente vai precisar valorizar dia a dia daqui para frente. Demais. Aquele comentário, ô fulana de tal, falando para a secretária, liga lá e vê com esse paciente, marca lá com... Isso não funciona mais. O paciente não vai aceitar muito mais isso de um consultório que ele está desembolsando, sei lá, R$ 1.500 para um procedimento. Ele vai querer ser cuidado. Ainda mais nesse período de quarentena, que as pessoas estão há 2 meses, né, em casa. E quando elas saírem, elas querem ser bem tratadas, porque elas estão sendo maltratadas em casa, sabe? Sim, então, sim. quando elas saírem, elas querem ouvir uma pessoa que se preocupa, que diz o nome delas. Então, não tem outra forma de você aumentar sua chance de diferenciação cuidando. Ah, mas minha clínica tem um grande fluxo de pacientes. Meu amigo, cuide dos seus pacientes, então. Trate cada um deles com cuidado, ajuste sua agenda, valorize já que a sua clínica tem muitos pacientes lá, né? Cuide deles, porque caso contrário, essa relação ela se estremece com o tempo e você pode não estar percebendo, mas está perdendo o paciente. Com certeza. As dores estão grandes, né? As dores tanto do paciente quanto as nossas dores como pessoa, como profissional. Então, nós precisamos criar toda uma proposta de reabilitação dessas dores ou de tratamento dessas dores para que a gente vá amenizando, né, esses sintomas e que a gente consiga reativar uma condição de normalidade, né? A gente fala muito no curso sobre o resgate do exercício pleno da medicina, né, Caio? Perfeito. Porque durante um período, né, e um período recente, o nosso atendimento ele foi muito mecanizado, né? Aquela coisa de produção, técnica, ser o cara mais diferenciado em relação à formação, e a gente esqueceu muito o lado humano. Eu acho que, frente a tudo que você falou, talvez como recado, eu acho que a gente pode resumir que é resgatar o lado humano da relação médico-paciente. Eu acho que isso é algo extremamente importante para esses próximos períodos que a gente vai viver, né? Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto chave e que isso gera diferenciação. E geralmente, quando a gente brinca nos cursos, até no The Injectors, né? Tô vendo que o Nassif está por aqui. Todas as, sei lá, 50 mil como que era? Hot Topics que a gente dava não custavam absolutamente nada. Nada. Então, inclusive, antes de entrar aqui, eu estava conversando com o meu time sobre as ações que a gente vem fazendo e o quanto que, às vezes, uma ação que não custa nada impacta
os nossos clientes, nossos pacientes. Mas por quê? Porque a gente está se conectando com elas, né? E isso faz toda a diferença. Então, o médico ele vai ter que resgatar esse lado humano que está dentro dele, senão ele não cuidaria de pessoas, né? E se conectar, ouvir cada paciente, entender suas dores, os poliqueixosos, né? E conduzi-lo da melhor maneira, que faça sentido para o consultório e também para o tratamento. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes e que, se forem deixados de lado, né, nesse momento em especial, ou pós-quarentena, pós-Covid, as clínicas terão dificuldades, porque os pacientes vão estar, obviamente, com recursos limitados, com medo por conta do risco de uma transmissão, um contágio qualquer. Então, quando ele decidir ir até o seu consultório, é porque ele está te dando um valor muito grande. E aí, se você não valoriza isso, não aproveita esse crédito que ele está depositando em você, você está jogando uma grande oportunidade de lado, obviamente. Ó, nós estamos recebendo a visita de muitas pessoas ilustres aí, a É Silvinha, a verdade. Sheila, a Camila, uma turma bem Todos bacana queridos, aí, todo não? mundo acompanhando a gente aí, muito, muito, muito. E todas as pessoas, né, todos eles, né, são colegas, médicos, com uma baita expertise, e a gente tem percebido, né, o cuidado de cada um nas suas comunicações, Exato. avisando os pacientes sobre o retorno, sobre os cuidados. Até a Silvia recentemente postou nas redes sociais um dispositivo lá que aciona com o pé e sai o álcool gel, que é uma coisa bem Exato. bacana. Então são Um cuidados, são totem, né? pequenos cuidados que são muito interessantes e que a gente precisa Exato. realmente se preocupar daqui para frente, né? Exato. Agora, Caio, na contramão, como que eu faço para perceber que meu marketing de relacionamento está dando certo ou não está dando certo? Perfeito. Quais são os alertas negativos dessa história? Eu gosto muito dessa pergunta, porque ela é, de uma certa maneira, simples de responder, mas é difícil de acompanhar dentro do consultório. Eu costumo dar 3 dicas, 3 indicadores importantes, é o que faz a clínica crescer efetivamente. A primeira delas é se os pacientes estão retornando, porque nada adianta você fazer um tratamento e o paciente não retornar. Quando a gente retorna, geralmente, num restaurante, é porque a gente gostou daquele restaurante, certo? A gente se sentiu bem naquele restaurante. Então, um retorno, acompanhar ao longo do ano, ou de 6 meses, ou de 3 meses, se os pacientes que vieram no ano anterior estão continuando a visitar o consultório, né, para fazer outros tratamentos, ou para fazer outros tratamentos. O outro ponto que eu costumo destacar é a indicação. Quando a gente indica, significa que a gente gostou muito do lugar, porque a gente transfere credibilidade e coloca a nossa cara a bater se ele for mal recebido. Então, se eu estou indicando, Caio, estou indicando um paciente para o seu consultório, doutor Ricardo, é porque eu gostei muito, até mais do que eu fui tratado, né? Do que o retorno. Então, esse seria um outro indicador. E muitas clínicas, até fazendo o adendo, não valorizam essas indicações, não agradecem quem indica. Então, agradeçam todas as pessoas que indicam. E eu até vou contar uma coisa adicional lá, se der tempo e você me permitir, em relação às indicações. E o terceiro item é o ticket médio. É o quanto os meus pacientes, cada um deles por individualidade, tem gastado no meu consultório. Então, eu pego o faturamento mensal, o total, vejo quantos pacientes vieram no meu consultório. Vamos supor 10. Então, eu pego esse faturamento total e divido por 10. Eu chego no ticket médio por paciente. Então, se eu estou vendo que os pacientes estão retornando, gastando mais, indicando outros pacientes, é a trinca do sucesso. É o trio maravilha. Ou seja, a clínica está crescendo e está fazendo um trabalho excelente. Se eu tenho prejuízo ou eu vejo que esses 3 indicadores não estão sendo atendidos, principalmente, tá? Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, se meus pacientes não estão retornando, não estão me indicando e não estão gastando cada vez mais, eu estou fazendo alguma coisa errada. Obviamente, tem outros indicadores para serem considerados, mas eu diria que esses 3 são chave e que levam a clínica a um sucesso
absoluto, porque essas três fontes, esses três indicadores, variáveis, né, multiplicadas, é um crescimento exponencial. O Leandro Debs fez uma pergunta, o Leandro também é um grande amigo e está sempre presente nas nossas lives, sobre qual a melhor maneira de dar um feedback aos indicadores. O que a gente pode fazer? Um feedback aos indicadores. O que será que ele quis dizer? Não, feedback, pelo que eu entendi, é aqueles que indicam. Pessoas que indicam. Maravilha. Isso. O que eu recomendo, se esse paciente, se ele indicou alguém, minimamente a gente tem que agradecer, né? Para qualquer um que indicar. Independente se um paciente foi até a clínica ou não, chegou aí a fazer algo ou não. O simples fato de indicar já transferiu credibilidade. Então, minimamente, a secretária tem que estar preparada para identificar essas indicações e mandar uma mensagem para essa pessoa agradecendo pela indicação e a confiança no consultório. Confiança no atendimento, a confiança no médico, né? A confiança de maneira geral. E a gente recomenda até no curso que, se isso se repete, né, 3, 5 pacientes, que essa pessoa deve ser presenteada, né? Uma forma de reconhecer. Por quê? Porque eu estou indicando uma pessoa de graça para o seu consultório. Quanto que custa isso? Não tem como mensurar. Então ela merece realmente um presente. Excelente. Caio, um outro ponto. Você comentou sobre o cuidado de nós ligarmos para paciente, falou das mídias sociais, do nosso posicionamento. Agora, uma novidade, né, que nós acabamos adotando na nossa prática é a telemedicina. Perfeito. Qual a sua opinião sobre a telemedicina em relação ao relacionamento médico-paciente, no marketing de relacionamento? E se você acha que a telemedicina, daqui para frente, vai ser uma ferramenta no sentido de estreitar a relação e facilitar a relação médico-paciente? Eu tenho escutado bem o que os médicos que estão experimentando essa forma de relacionamento, né, ou de atendimento com o paciente, o que eles têm dito. Tem médicos que, pela forma que eles conduzem uma consulta, não se adaptaram. E talvez eles tenham que se adaptar a essa nova realidade. Outros que, né, outro dia eu entrei em contato com um cirurgião plástico, inclusive, e na semana passada ele já tinha feito mais de 20 consultas por telemedicina. Eu achei um número até significativo. E o que eu achei mais interessante, e isso faz todo sentido com aquela comunicação que a nossa clínica gera para os pacientes, que muitos pacientes eram novos e que quando ele questionava e entendia por que eles estavam sendo consultados por telemedicina, eles viam que a comunicação da clínica dava a impressão de ser algo muito caro, né? Ou que não fazia sentido para eles. E quando eles viram a opção da telemedicina, diminuiu o risco ou o sentimento de, será que isso para mim? Porque você tem um controle, qualquer coisa você desliga a ligação, cai, né? Caiu. Você tem o controle, cair. Então você tem o controle e você vai saber exatamente quanto você vai pagar por isso. Então a clareza da comunicação da telemedicina é interessante, porque ela atrai, né, alguns pacientes que se sentem, não, eu não vou na clínica do Dr. Ricardo porque deve ser muito caro e ele vai me enfiar a faca. Então esse sentimento, não que seja isso, é um exemplo, tá? Mas esse sentimento com a telemedicina quebra. E eu achei isso muito interessante. Agora, uma das coisas que eu vejo outros médicos falando de usar para fazer isso no retorno. Eu acho a maior furada possível, porque o retorno, a gente sempre fala no curso, que é extremamente valioso para a gente tocar outras dores e seguir com o tratamento. Agora, talvez, como eu mencionei nessa questão prévia, eu acho que pode fazer sentido. Até para você conseguir expandir seus horários, expandir novos pacientes, mas eu não abriria horários e completamente só para atendimentos de consulta, porque como eu falei na régua, a consulta não é o mais importante. O mais importante é um procedimento ou a cirurgia plástica no seu caso. Então, é uma adaptação, acho que de todos, entender o seu público, se o seu público está disposto a entrar na telemedicina,
Eu não trocaria retorno por telemedicina, eu acho que é uma grande perda da clínica. Você também tocar todas as consultas através de telemedicina, você perde também experiência. Então você vai ter que ser muito mais atencioso, muito mais comunicativo, muito mais presente a telemedicina, até para você se diferenciar de outros médicos. Então é uma adaptação que pode ser usada, eu acho que veio para ficar, é uma forma de adaptação de maneira geral, mas eu teria cuidado em que momento colocar ela, né? Talvez para aqueles pacientes que vêm e não voltam porque estão super satisfeitos, pode ser uma oportunidade, ou pré. Eu diria que antes, efetivamente, do momento efetivo da consulta, do toque, que eu acho que isso é fundamental. Até o Bernardo perguntou aqui se é permitida a telemedicina para atendimento primeira vez, né? Por um momento, sim, né? Houve essa autorização para o período da quarentena. A gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento pós-quarentena, mas a expectativa é que, eu acho que a telemedicina veio realmente para ficar, é uma inovação, é algo que é de importância. E, de certa forma, via WhatsApp, a gente vem fazendo um pouco disso, apesar de não ter a autorização devida, mas a gente passa uma orientação, manda o áudio. Então, eu acho que é um canal, hoje, extremamente importante e que, de certa forma, vai fazer a diferença junto à vida do paciente, né? Eu estou tendo a chance de experimentar para a primeira consulta e tendo a chance também de experimentar com pacientes regulares para saber como essas pacientes estão. E como as dores são grandes, cada vez que eu chego na casa de alguém através de uma teleconsulta, esse alguém me agradece imensamente porque eu tive cuidado de me preocupar com esse alguém, sabe? E o resultado tem sido muito bacana, né? Perfeito. E estão perguntando aqui sobre os valores, Caio. Ainda mais nesse momento, né, doutora? Então, que eles estão distantes, então é uma grande oportunidade. Maravilha. Outra coisa que você pode fazer, se o seu tempo, até que veio agora, desculpa, se o seu tempo está escasso, você pode drenar esses atendimentos até outro parceiro que você tenha dentro da clínica, ou aqueles pacientes com menor importância. Total visão de negócio aqui. Negócio, né? Como uma pré-consulta, ou quem sabe com uma triagem, alguma coisa nesse sentido, né? Muito bom. E perguntaram sobre valor, né? Se a gente cobra o mesmo valor, cobra abaixo, o que faz? O que eu tenho escutado de tudo também. Eu não diminuiria o valor da consulta, eu manteria o mesmo. Eu acho que é o mais adequado, porque a sua atenção, toda a sua dedicação é a mesma. E quando você dá desconto, você gera a impressão no paciente. A telemedicina vai ser diferente do que eu teria presencialmente. Isso não é bom, né? Perfeito. E, Caio, é óbvio que a gente precisa de suporte técnico para lapidar esse relacionamento com o paciente, né? Uhum. E à medida que as coisas vão evoluindo, a gente é óbvio que deixa de fazer a coisa de maneira artesanal e a gente passa a contratar serviços para que a gente possa estreitar esse relacionamento. É óbvio que não é uma pergunta direcionada a quem está iniciando a carreira médica, mas para alguém que já está estabelecido. Que profissional eu devo procurar para que eu possa melhorar a minha relação com o paciente? É um marketing digital? Eu preciso contratar uma agência, ter alguém, uma psicóloga? Qual é o caminho? Eu recomendaria fazer o seu curso. Valeu, hein? Procurar um consultor de gestão de clínicas. Eu acho que tem muitos cursos de gestão de saúde que fogem totalmente do escopo de clínicas e consultórios. Você mesmo já fez em uma instituição super renomada e tinha vários pontos que não atendiam. Um consultor de gestão de clínicas eu acho que é o mais adequado, mas uma sugestão de graça. Senta com o seu time. Pergunta para ele, gente, o que a gente pode, o time eu falo, o staff dentro do consultório, né? A secretária, a assistente, todas as pessoas que interagem com o paciente, senta para ela e fala, o que vocês acham que a gente pode melhorar no atendimento telefônico? Será que a gente compre, ou a gente faz tudo? Liga na clínica do concorrente, né? Vê como que ele atende o telefone. A gente está cumprindo esse script? Não estou. Então,
vão melhorar isso, isso, isso? O paciente chega aqui, será que ele está sendo bem atendido? Pergunta para ele, você gostaria de alguma coisa aqui diferente do que você tem para se sentir melhor? Entende as dores dele. Né, faz uma pesquisa pós-consulta, entende se o seu atendimento está sendo bom. Muitos médicos se negam, não quero perguntar sobre o atendimento. Não, pergunte, entenda. Tudo que vier e tudo que vocês discutirem, né, esteja aberto para melhorar, que as coisas vão melhorar. Então, pergunte para o seu time, faça esse bate-bola com o seu time. Eu acho que seria um grande início, doutor. Perfeito, perfeito. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que eu fiz a pergunta até no sentido de saber até onde podemos ir, mas eu concordo com você que o primeiro exercício, e é de graça, né, é esse exercício dentro da própria clínica, revisitando todos os conceitos, a nossa expertise, a experiência que a gente disponibiliza e ter uma crítica apurada no sentido de conseguir melhorar, sem sombra de dúvida. Perfeito. Né? Bom, até a Kelly está reforçando aqui que pós-consulta a experiência dela com a telemedicina tem sido muito legal, tem ajudado bastante, né? Caio, a gente está chegando praticamente no finalzinho, é um papo muito bacana, né? Ter você aqui conosco, a energia é sempre muito boa. Queria até colocar mais gente aqui dentro, tem muita gente legal aí acompanhando a gente hoje. Seria legal a gente estar, na verdade, numa verdadeira roda viva aqui, né? Não num diálogo, discutindo, né? Conversando, novas experiências. Precisamos mais disso, né? Eu acho que esse ano, daqui para frente, a gente vai precisar mais de situações como estas, né? Porque realmente as dores, como eu disse, né, são grandes para todos nós, todas as pontas envolvidas. Então, eu acho que papos como estes vão acalentando um pouquinho esse sofrimento todo e a gente vai aprendendo um com o outro, o que é fundamental, né? Excelente. Bom, só convidando mais uma vez o pessoal a participar do nosso curso de gestão. O nosso curso de gestão agora está numa versão online, né, Caio? Antes era presencial, agora a gente está experimentando uma nova versão, que é uma versão inovadora, que atende tanto médicos quanto os gestores das clínicas. E lá no curso a gente vai ter a chance de conversar um pouco mais sobre o relacionamento com o paciente, né? Sobre o marketing de relacionamento. Para aqueles que tiverem intenção de se inscrever no curso, o primeiro lote se encerra amanhã e o número de contato é 11 9 5453 7200, tá? O curso começa no dia 2 de junho. E daí o Caio e todos os demais membros da equipe estarão lá para que a gente possa, então, trocar essa experiência com vocês e aprimorar o grau de conhecimento, né, Caio? E tem uma dica que eu dou lá que é exclusiva do curso e que muda completamente o cenário da clínica. Então, vale a pena participar. E mais uma vez, doutor Ricardo, eu agradeço o convite. É uma honra apoiá-lo nessa sua iniciativa de levar conhecimento para mais médicos e mais pessoas. Então, esse propósito faz parte do meu também. Obrigado pelo convite mais uma vez por essas suas iniciativas. Obrigado, Caio. Olha, e apesar de ser feriado amanhã, né? É um novo feriado, a gente está se perdendo no tempo aí. Quinta-feira nós temos uma nova live e a próxima live vai ser sobre marketing na web. Como a gente faz um marketing externo, um marketing interno, utilizando as mídias digitais e, para tanto, nós vamos ter a presença do Rodolfo, da Capital Design, que é um expert nesse tipo de serviço e que faz parte do nosso corpo docente. Então, ficam todos convidados para quinta-feira, às 19 horas, para mais um encontro. Caio, obrigado, doutor. Grande abraço, bom vê-lo. Se cuida. Se cuide. Abraço para todos, obrigado por terem participado. Obrigado, pessoal. Até mais, cuidem-se todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.